Bom dia, gente. Vamos iniciar mais um dia de aula e dizer para vocês que vamos começar hoje falando sobre o assunto transitividade verbal ou predicação verbal. Vocês vão pegar o livro, né? Sempre com o livro do lado. Eu vou passar para vocês um slide e as explicações aqui. Eu vou fazer esse vídeo, tentar fazer outro. Como eu disse para vocês, o assunto transitividade verbal é um assunto que ele não é fácil e precisa prestar atenção, tá? Então, assim, para a gente pegar ele e só ficar fazendo revisão em busca de novos conhecimentos e didática para a gente não ficar com dúvidas futuras, tá? Porque é um assunto que vocês vão utilizar futuramente. O assunto de transitividade verbal, ele era executado no oitavo ano. Desde que eu comecei a dar aula, eu sempre usei ele no oitavo ano, mas com a nova reforma, com a BNCC, alguns assuntos de língua portuguesa, matemática e diversas áreas foram divididas. Alguns assuntos que eram dados, tipo nono ano e oitavo, foram divididos em séries iniciais, entre sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, vocês estão dando transitividade verbal agora no primeiro período do sétimo ano, primeira unidade. A gente só via isso lá no finalzinho do oitavo, era no meio do oitavo, quando já estava quase partindo para o nono. Então, assim, precisa que vocês prestem atenção, porque é uma explicação rápida. Tem bizu, tem ícones para que a gente aprenda rapidamente, mas para a idade de vocês é preciso vocês prestarem bem atenção e outra, estudar e resolver atividades, porque ele é muito assim, tirando a dúvidas. Então, quanto mais eu faço, eu vou tirando dúvida e vou aprendendo. Se eu não tiro, se eu escanteio lá, não estudo, fica difícil aprender, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ver aí a página do livro. Depois que a gente deu a página 60, 61, aí a gente parte para a transitividade verbal junto com os complementos objeto direto e objeto indireto. É a página 70. Complementos verbais e seus núcleos. Não, seria a página 40. Que a gente lembra que a gente deu aquele pulo? Pronto, voltem aí para a página 40. Estrutura da oração, termos associados ao verbo número 1. Mas aí eu vou dar o 1 e o 2 junto. Quem não entender, a gente vai tirando dúvidas em outras aulas, tá? Porque, como eu falei, é um assunto muito complexo. Então vamos lá. Transitividade verbal ou complementos verbais ou predicação verbal. Porque tudo isso é uma coisa só, tá? Então vou ler com o meu slide. Apesar que vocês têm aí no livro de vocês na página 4.1, 41. Mas eu vou começar com o meu slide, tá? Para ficar a forma mais fácil de vocês entenderem. Transitividade verbal. Os verbos são palavras que exprimem ação, estado, fato ou fenômeno. Então, desde que a gente estudou verbo, eu sempre falo para vocês, verbo é um assunto muito difícil porque ele prolonga, tá? E se a gente não fica estudando ele, a gente esquece algumas partículas dele, porque ele é um assunto que ele está sempre em variação. Tá? A gente tem as variações verbais. Lembra quando eu falei do assunto que ele não é aquela partícula que ela é invariável? Então ela não muda, o verbo é diferente, ele muda. Ele tem várias flexões, então a gente precisa prestar atenção para aprender. Então o verbo são palavras que exprimem ação, estado, fato ou fenômeno. Isso aí vocês já sabem. Por quê? Porque isso aí a gente dá desde que a gente começa o segundo ano do fundamental, quando as tias começam a dar para vocês a partir do processo verbal. Tá? Então, verbo é a classe de palavras mais rica em flexões, podendo variar em pessoa, número e tempo, modo e voz. Quanto à predicação verbal, o modo pelo qual o verbo forma o predicado, os verbos podem ser classificados em transitivos, intransitivos, transitivos, aí dividido em transitivo direto, indireto ou transitivo direto e indireto.
em uma coisa só. Então, assim, só para a gente lembrar de verbo. Verbo, ação, estado, fato ou fenômeno. O verbo está sempre flexionando, aquilo que eu disse para vocês. E que ele está em gênero e grau. A gente pode ter ele no plural, no singular, que é questão de número. Então, quando a gente vem lá atrás estudando os tempos verbais, tá? Então, são essas flexões. Quando a gente está... os verbos, a gente começa a estudar aqueles tempos, presente, passado, futuro, pretérito perfeito, imperfeito, vai começando a desenvolver os empregos verbais. Só que aí a gente vai falar um pouquinho sobre a predicação verbal. Então, sobre o verbo e seus complementos. Então, a gente vai ter uma partícula que vai se chamar intransitivo, que ele não vai precisar de complemento, mesmo a gente encontrando frases com complemento, mas o verbo intransitivo ele é um verbo que, se você tirar o complemento, ele ainda funciona normalmente, dando sentido à frase, tá certo? Já o verbo transitivo, ele direto ou direto e indireto juntos, em uma mesma frase, ele sempre vai precisar de um complemento. Então, é isso aí, é o nosso estudo. Então, devagar, prestem atenção. Então, vamos conhecer um pouquinho o que é um transitivo, a transitividade verbal. O que é a transitividade verbal? A transitividade verbal indica a relação entre o verbo transitivos e os seus complementos. Ou seja, quando a gente tem na estrutura da frase, a gente sempre tem a estrutura de um verbo que ele vai precisar ter um complemento para dar sentido a ele, para dar ligação, ou naquela ação que ele fez, diante da frase, de acordo com a frase. Então, isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo. O que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete, tá? Então, vou dar alguns exemplos aí para vocês, para a gente ver a ideia aqui. O verbo precisa de um complemento. Então, entregaram a encomenda. Eu sempre gosto que vocês façam essa pergunta. Entregaram. Quem entrega, entrega alguma coisa. Então, entregaram, alguém entregou. Então, entregaram o quê? A encomenda. Então, precisaria desse complemento para esse verbo transitivo. Então, vendo quadros. Quem vende, vende alguma coisa. Então, vende o quê? Quadros. Segure isto. Por favor, segure. Quem segura, segura alguma coisa, segura algo. Então, vocês viram que esses verbos, nessas frases, e antes dessas frases, se vocês observarem no slide, quando vocês abrirem, vocês vão ver que esse verbo ele precisa de quê? De uma complementação. Entenderam? Então, a gente tem verbos transitivos que precisam de uma complementação. Então, quando eu falo entregaram, alguém entregou. Vendo, alguém vendeu. Segure, alguém segurou. Então, precisa-se de saber o que foi ou quem foi. Então, a gente precisa de um complemento, ok? Então, de acordo com o tipo de complemento, os verbos são classificados da seguinte forma. Os verbos são eles são significativos, podem ser classificados como intransitivo e transitivos. Os verbos intransitivos, eles possuem sentido completo e, por isso, não exigem um complemento. A gente pode encontrar algumas frases, mesmo estando com o verbo intransitivo, ele vai estar com aquele complemento. Mas, mesmo assim, de acordo com a gente tem na norma, se eu retirar aquele complemento, o verbo continua o mesmo, tá certo? Ele mesmo, porque ele é um verbo intransitivo e tanto faz, tá? Que eles mesmo se colocaram naquele complemento, naquela frase, naquela oração. E o transitivo, ele é dividido, por quê? Porque sua ação transita para outra palavra ou expressão, pois não possui sentido completo, como a gente viu anteriormente. O verbo exige um complemento. Como dizem, entregaram. Se eu digo entregaram, alguém vai dizer entregaram o quê? Entregaram alguma coisa. Alguém entregou alguma coisa. Então, precisa desse complemento para se fazer a questão de entendimento e do complemento e da organização da oração, tá certo? Então, vou falar primeiro um pouquinho sobre o verbo intransitivo. Preste atenção. O verbo intransitivo, como eu falei já para vocês no início, verbo intransitivo possui predicação completa.
sentido completo, pois não necessitam de outros termos para formar o predicado. Quando a gente tem um verbo intransitivo, o predicado ele pode estar ali, mas ele não vai interferir no verbo intransitivo, como eu falei para vocês. Ele já é completo. Então, se retirar o complemento, ele continua dando a mesma função na frase, a organização da frase fica perfeita, porque ele vai ter sentido aquele verbo, porque ele é chamado de verbo intransitivo. Exemplo. Duda nasceu. O verbo nascer tem sentido completo, não necessitando de complemento para ser entendido. Assim sendo, trata-se de um verbo intransitivo. Exemplos. As flores murcharam. Não precisa de complemento. Os animais correm. As folhas caem. Então, a gente vê que são verbos que não precisam de complemento. Tá? Porque a gente tem, tipo, cai em sentido completo. A flor caiu. Os animais correram. Então, a gente vê que não precisa de um complemento para um entendimento a mais dessa oração. Tá certo? Alguns verbos, essencialmente intransitivos, anoitecer, crescer, brilhar, agir, nascer, sair, latir, rir, brincar, suar, adoecer e etc. Tem vários verbos. Mas aí são verbos que são colocados diariamente na frase. Vocês dão aquela estudada, não gravem. Tentem entender o sentido do verbo intransitivo, o sentido completo. Não gravem. Não fiquem gravando os tipos de verbos intransitivos. Não. Tentem entender o sentido. Quando eu digo que as flores murcharam, não precisa de complemento. Então, a gente acha o verbo intransitivo vendo que aquele verbo ele não precisa de complemento. E mesmo se ele tiver com o complemento, se você ler o verbo intransitivo e ver que ele, retirando o complemento que ele estiver na frase, não modificou a frase, a gente tem um verbo intransitivo, porque tem um sentido completo. Ok? Em algumas situações, os verbos intransitivos podem vir acompanhados de algum termo que indica modo, lugar, tempo e etc. Esses termos são denominados aos adjuntos adverbiais, aqueles que a gente estudou anteriormente. Adjunto adverbial de tempo, de lugar, de modo, de negação, de afirmação. Então, quem tem dúvida em advérbio, dá uma voltinha lá, volta para estudar advérbio, tá? Para lembrar o sentido do advérbio e suas colocações, suas classificações, tá certo? Exemplo. Então, vimos aqui um exemplo. Joaquim morreu dormindo. Então, se a gente diz Joaquim morreu, não precisava de dormindo. Dormindo está aqui como complemento, mas se eu retirar o dormindo, todo mundo vai entender. Se eu chegar aqui no local e dizer Joaquim morreu, todo mundo sabe o que é uma morte. Não precisava explicar de que, como foi. Não, Joaquim morreu, aí já está um sentido completo. Observe que dormindo foi a maneira, o modo que Joaquim morreu, mas que o verbo, ele não fez tipo uma reformulação dizendo que o dormindo, ele realmente é um complemento que ele precisa para as pessoas entenderem, tá entendendo? Ele só em morreu já está completo, ele só fez complementar a oração. Mas o sentido, a partir do verbo, já dá para entender que foi uma morte. É importante ressaltar que os adjuntos adverbiais não são necessários para a total compreensão do verbo, aquilo que eu falei, apenas contribuindo para o seu enriquecimento. Então, tipo, eu estou escrevendo um texto, estou escrevendo uma textualidade, vamos ver uma história. E ali eu quis dizer que o personagem morreu dormindo. Mas até eu chegar no verbo morreu, eu já tenho, eu que estou lendo aquela parte, aquele capítulo, aquele parágrafo do meu texto, eu já estou entendendo que aquele personagem morreu. Independente se eu dizer que foi dormindo ou foi caindo, entendeu? Então, esse complemento ele só vai enriquecer a oração, mas o entendimento é o mesmo. Assim sendo, eles podem ser retirados da oração sem prejudicar a compreensão, que eu falei anteriormente. A oração, o ícone vai estar lá, a palavra vai estar lá, mas se eu retirá-la, não vai ter problema. O sentido ainda do verbo vai estar completo. Exemplo, vamos lá. Duda nasceu de manhã. De manhã quer dizer o quê? De tempo. Lembra que a gente teve a última aula? Duda nasceu no hospital. No hospital quer dizer o quê? O local. Então, de lugar.
Fui ao cinema, adjunto adverbial de lugar. Maria foi para a Inglaterra. O adjunto adverbial de lugar. Este celular custou R$ 1.000. Então, quando a gente tem assim, este celular custou R$ 1.000, esse custou é indicativo de preço. Então, ele está no mesmo sentido de verbo intransitivo. Se o custou não tiver no sentido de preço, então você já tem outra informação, tá certo? Já deixa de ter essa informação, que ele está indicando no sentido de valor, tá entendendo? Aí muda totalmente o sentido da palavra custou. Moro em João Pessoa. Resido na cidade de Jardim. Minha residência situa-se na Avenida das Comunicações. Tudo aí são de lugares. Então, aí eu fecho o verbo intransitivo com vocês. Tá certo, gente? Então, lembrando, só para fechar, verbo intransitivo, aquele verbo que tem sentido completo, que ele não precisaria de uma palavra a mais após o verbo para dar continuidade ou complemento à frase. Podemos encontrar? Podemos, mas é como um enfeite, é como se fosse só para deixar aquilo mais bonito, aquela frase mais organizada, mas que o verbo, ele já tem um sentido completo. Retirando aquele complemento, ele ainda continua o verbo transitivo indireto, tá? Verbo intransitivo, eita, desculpem, vamos confundir. Vamos conhecer o verbo transitivo. O verbo transitivo, ele pode ser chamado de transitivo direto e transitivo indireto. Então, vamos ver a diferença. O verbo transitivo direto, que a gente também chama de VTD, eu vou fazer uma explicação com vocês, como se fosse eu fazer uma ideia de um quadro, para vocês identificar as siglas e para deixar mais compreensível essa questão da diferença de um para o outro. Porque assim, no slide é muito rápido, vocês vão ler e vão entender, mas ainda vai precisar de uma coisa a mais para vocês identificar. Então, verbo transitivo direto, VTD, verbo que não tem sentido completo. Ou seja, é um verbo que precisa-se de um complemento. Todo verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Os complementos deles vai ter que ser direcionado, que o verbo pode ser intransitivo ou transitivo. Então, a gente está falando do transitivo. Então, verbo que não tem sentido completo e precisa de complemento. Geralmente introduzido sem preposição, que conclua o que ou quem. Esse complemento é chamado de objeto direto. Preste atenção, a gente vai envolver dois assuntos. Verbo transitivo direto está ligado ao complemento dele, se chama objeto direto. A gente chama OD. Vou ensinar essas siglas para vocês, tá? Verbo transitivo indireto, ID, porque o objeto indireto, ID não, OI, objeto indireto, tá? Então, verbo transitivo direto, OD, verbo transitivo indireto, OI, tá? Então, vamos ver a diferença dos dois. Então, no verbo transitivo direto, a gente vai fazer uma pergunta ao verbo. Então, toda vez que essa pergunta não vir com preposição, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dizer que esse verbo é transitivo direto. Quando eu for fazer essa aula explicativa com o piloto em relação ao feito quadro, vocês vão ver que se torna mais rápido. Vamos aguardando, vamos entendendo aqui junto com o slide. Então, veja, exemplo. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Pediu, quem pede? Pede alguma coisa. Então, se ele pede alguma coisa, o restante da frase precisa de um complemento. Então, pediu o quê? A carne. Não foi isso? Então, veja, quando a gente diz pediu a carne bem passada. Então, vamos aprender a dividir a frase. Então, a mesa 3 pediu. Passa um tracinho aí em pediu. Então, pediu, aí a gente faz a pergunta. Após o verbo, a pergunta. Pediu o quê? A carne bem passada. Então, pediu esse verbo o quê? A pergunta o quê? Tem preposição? Não. Porque o o é o quê? Artigo. Então, se a gente diz que não tem preposição na pergunta, a gente tem um verbo transitivo direto. Então, a gente abaixo do verbo bota VTD. E o complemento dele, a carne passada? OD, objeto direto. Aqui no slide está bem explicadinho. Vocês vão ler bem direitinho, tá? Terminei a análise. Quem terminou alguma
coisa. Então, terminei, aí vem a pergunta. Se é após o verbo, terminei o quê? A análise. Então, ok. Tem preposição na pergunta? Não. Então, verbo transitivo direto. O que sobrou, que é o complemento, é um objeto direto. Agora sim, entendo meus pais. Entende quem? Meus pais. Entende quem é a pergunta? Tem alguma preposição? Não. Então, se não tem preposição, a gente tem uma pergunta sem preposição, então a gente tem também um verbo transitivo direto. E o complemento, objeto direto. É sempre assim, gente. Sempre perguntando ao verbo. Então, o verbo, se é transitivo, o verbo precisa de complemento. Então, se é transitivo, a gente sempre tem que fazer uma pergunta, porque o verbo ele vai estar indicando alguma coisa, querendo alguma resposta. Como eu falei, as 3 mesas pediu. Quem pediu, pediu. Eles pediram o quê? Pediram alguma coisa. Então, tem que ter esse complemento, senão, se eu estivesse falando com o garçom, as 3 mesas pediu. Aí o garçom fazia, pediu o quê? Como é que ele iria atender o complemento verbal se eles não sabiam o que era para atender? Qual eram essas 3 coisas que eles pediram? Então, aí é quando a frase dá esse complemento, que é a carne bem passada. Então, agora o garçom ele pode ir até as 3 mesas e entregar as três mesas da carne. Entendeu? Então, o verbo ele pede um complemento. Então, o verbo transitivo direto, ele é um verbo que precisa de complemento, mas que a pergunta que a gente faz ao verbo não tem preposição. Lembrando, preposição que vai ligar a ideia de verbo ao seu complemento. Ok? E lembrando que a preposição, partículas invariáveis, não é isso? Não esquecendo, é bem parecido com as conjunções, são partículas invariáveis que vai ligar o verbo ao seu complemento na frase, tá? Ok, então vamos agora para o transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Verbo que não tem sentido completo, mesma coisa. Verbo não tem, que não tem. Todo transitivo não tem complemento. Não tem sentido completo, desculpe. Ele precisa de um complemento. Então, verbo que não tem sentido completo precisa de um complemento que conclua com quem? De que ou de quem, em que, para que ou para quem, por quem. Acompanhado de preposição obrigatória. O complemento desse tipo de verbo é chamado de objeto indireto. Ou seja, o VTD, o complemento dele é OD. Verbo transitivo direto, o complemento é objeto direto. Verbo transitivo indireto, o complemento dele é OI, porque é objeto indireto, tá? Então, vamos ver alguns exemplos para a gente diferenciar do verbo transitivo direto. Exemplo. Não acredito no que ele diz. Qual é o verbo? Acredito. Então, não acredito. Quem não acredita em quê? Eu não acredito em alguma coisa. Então, em quê? Então, a gente vê aí na pergunta, não acredita em quê? O em, preposição. Então, se a gente tem uma preposição antes da pergunta ao verbo, então a gente tem um verbo transitivo indireto. Aí, não acredito em quem? No que ele diz. Então, no que ele diz, que é o complemento da frase, é um objeto indireto, porque está complementando o verbo transitivo indireto. Próxima frase. Esperei-lhe pacientemente. Então, esperei-lhe. Quem espera, espera alguém. Esperei por quem? Quem espera, espera alguém. Esperei por quem? Por ele ou por ela. Por alguém que vinha por aí. Então, por quem, preposição por antes da pergunta. Então, se temos uma preposição antes da pergunta, a gente tem um verbo transitivo indireto, que, com complemento, pacientemente, se torna objeto indireto. Podemos ir com você? Podemos ir. Ir. Ir com quem? Com quem? Então, alguém quer ir comigo. Então, com quem? Quer? Então, com preposição na frente da pergunta, a resposta com você. Então, com você, objeto indireto. E o pode ir é o verbo transitivo indireto. Então, o que é que a gente viu aí nessa diferença?
que o verbo transitivo direto, quando a gente faz a pergunta a ele, a pergunta não pode ter preposição. Se tiver com preposição, ele deixa de ser verbo transitivo direto e vai se tornar verbo transitivo indireto, sempre fazendo a pergunta ao verbo. E o seu complemento, que é a resposta da pergunta ao verbo, se chama objeto direto e indireto. Então, fica fechado com: se o verbo for transitivo direto, o complemento dele se chama objeto direto. Se o verbo for, a pergunta deu lá, não, teve preposição, então verbo transitivo indireto. Seu complemento vai ser objeto indireto. Quando a gente fizer essa resolução, vocês vão ver que vai se tornar mais fácil. Mas estudem o assunto, tá, gente? Estudem, olhem os slides, vejam o vídeo. E vá tentando clarear. E as dúvidas vai chegando, e a gente vai clarear. Quando eu fizer realmente a resolução, vocês vão ver que eu vou riscando com o piloto, fazendo a frase, cortando, fazendo tipo mapeamento. Vocês vão ver que aprende mais rápido do que tipo só ler o assunto. Verbo transitivo direto e indireto. Então é o terceiro. A gente tem o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, e o terceiro a gente tem os dois juntos. A gente pode ter os dois na frase, porque a gente vai ter dois complementos, um complemento direto e um complemento indireto, ok? Então vamos lá. Também chamado de bitransitivo, bi porque são dois, é o verbo que não tem sentido completo e que precisa de objeto direto e indireto. A gente vai ter duas perguntas que vai ligar duas respostas. Então, assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, um dos quais sem preposição obrigatória, que é o objeto direto, e outro que exige preposição, que vai ser o objeto indireto, tá? Então, o objeto direto e indireto completa o verbo com a informação sobre o que, a quem está falando o verbo. Então, vamos aí ao exemplo. Esse é um pouco difícil porque vai mexer com os dois, mas eu tenho certeza que com os exemplos e com a minha próxima aula que eu vou dar para vocês, vocês vão conseguir começar a distinguir e separar a ideia de um para o outro, tá certo? Logo de início, vai haver as dúvidas, porque assim, como eu falei para vocês, é um assunto fácil, que mexe muito com a estrutura geral da oração, mas que com os ícones, quando a gente for fazendo mapeamento, resolução de frase, fazendo mapeamento, que eu vou explicar a vocês como é, vocês vão perceber que se torna mais fácil para vocês entenderem. Assim como vocês têm aqui também exemplos no próprio slide, que vocês vão poder estar lendo, leia uma vez, duas, três, quantas vezes for necessário para ir clareando, tá certo? Exemplos. Enviei os postais aos clientes. Então, enviei, quem envia alguma coisa. Enviei o quê? A pergunta não tem preposição, então é verbo transitivo direto. Aí veja, os postais, objeto direto. Enviei o quê? Os postais. Aí só que a frase tem outro complemento, aos clientes. Então, enviei o quê? Os postais, objeto direto. A quem? Aos clientes. Então, aos clientes, objeto indireto. Por que, professor? Um é objeto direto e outro é indireto. Por quê? Enviei o quê? Primeira pergunta, não tem preposição, os postais, respondi. E depois tem os postais a quem? Segunda pergunta, aos clientes. Então, a pergunta a quem, preposição a. Então, deu a resposta aos clientes. Então, como teve uma pergunta ao verbo com preposição, sem preposição, e a outra com preposição, então a gente teve dois complementos. Então, se teve dois complementos, um com preposição é objeto indireto e o sem preposição, objeto direto. Segunda frase. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Então, quem agradece, agradece a alguém. Então, agradeceu primeiro o quê? A oportunidade. Então, o quê? Pergunta com o o, que é artigo, não é preposição. Então, a gente tem aí o quê? O o, que dá a resposta, os postais. Então, os postais, objeto direto. Aí, os portais. A quem? Agradeceu. Desculpa, eu confundi. Então vamos lá, voltando. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Então, agradeceu a quem? A oportunidade. Agradeceu o quê? A oportunidade. A quem?
ao chefe. Então, agradeceu o quê? A oportunidade, objeto direto. A quem? Ao chefe. A quem, segunda pergunta, objeto indireto. Expus minhas dificuldades ao professor. Então, expus, quem expus, expus alguma coisa. Então, expus o quê? Minhas dificuldades, objeto direto. A quem? Ao professor. Segunda resposta, objeto indireto. Então, só lembrando, se a gente tem dois objetos, duas respostas, um objeto direto e indireto, então esse verbo que a gente fez as perguntas, enviei, agradeceu e expus, são verbo transitivo, direto e indireto, que a gente sigla assim, V, T, D, I, porque essa oração ela tem os dois complementos no seu emprego verbal. Então, tem dois complementos verbais. Ok? Então, no finalzinho do slide, eu deixo para vocês alguns mapeamentos para vocês entenderem de tipo de resoluções de frases, que não precisa eu ler para vocês, vocês vão observar que é tudo o que eu expliquei agora, mas de uma forma mapeada, como a gente vai utilizar em exercícios. Tá? Logo em seguida tem outra explicação sobre indicando as perguntas como verbo transitivo direto, a pergunta o quê, ou seja, a resposta objeto direto. Transitivo indireto, preposição mais que, objeto indireto. E transitivo direto e indireto tem as duas coisas, uma o quê e a outra pergunta é a preposição mais o que vai dar o objeto direto e indireto, foi isso que eu expliquei agora para vocês. Então, tem alguns mapas que eu pus para vocês no finalzinho do slide. E seguindo o slide, vocês vão ter o verbo de ligação. Só que esse verbo de ligação eu vou explicar depois. Por quê? Porque a transitividade verbal ele é muito assunto. O livro de vocês, eu acho que no segundo momento, ele fala sobre verbo de ligação. Então, eu fiz tudo num slide só. Então, hoje, na primeira aula, a gente estuda essa transitividade, que não, eu sei que não vai ficar fechado para vocês dizer que vocês já sabem corretamente. E essa outra parte do slide a gente vai, mas vocês podem dar uma leitura nele, em todo o slide. A gente usa na outra aula, fechando essa ideia de complementação verbal, dessa parte complementar dos verbos, tá bom? Em uma oração com transitividades. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Sei que vai ser um pouco confuso para entender o slide junto com a explicação. Mas leiam uma vez, assistam duas vezes, tentem, porque isso não é um assunto fácil para o 7º ano, tá entendendo? Mas aí com essa nova modalidade de ensino, a BNCC construiu esse desenvolvimento de alguns assuntos partindo nas séries, tá bom? Então a gente já começa com essa norma, esse novo modelo da BNCC e tentando acompanhar e se Deus quiser, todos vão aprender, ok? Bons estudos para vocês.